Você vai ver no ICL Notícias, segunda edição. A farra do Gilmar Palusa, o encontro privado de homens públicos no evento organizado pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, em Lisboa. O cerco se fecha. O possível indiciamento de Fábio Van Garten, advogado de Bolsonaro, no caso das joias das Arábias. Cabo de guerra. A pressão do andar de cima para cortar benefícios sociais do orçamento. A fúria do clima. Enquanto o Pantanal arde em chamas, Rio Grande do Sul enfrenta chuva de granizo. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Uma ótima noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje é segunda-feira, dia 24 de junho de 2024. 24 de junho, dia de São João, é festa no seu Nordeste. Festaça! Para quem não sabe, no interior do Nordeste, São João é mais importante do que o próprio Natal. Uma festa desse tamanho. Carnaval, ninguém pega São João. São João é acima de tudo. Que delícia, Viva São João! né? Viva São João! Eu estava aqui tentando relembrar. É São João, os três santos dessa época. Santo Antônio começa dia 13 de junho, pula para 23, 24 São João, 29 São Pedro. Tá vendo? Ele sabe tudo de cabeça. Cara. Não sei se foi coroinha ou é porque ia em todas as festas. Fui também, ajudei lá o Padre Onofre. Padre Onofre. Muito bom. Boa Viva noite. São João! Boa noite, Rodrigo Viana. Boa noite, Viva São Roberto. João! Boa noite. Olha só, gente, no programa de hoje, a gente analisa um possível indiciamento de Fábio Van Garten, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo caso das joias sauditas. Essa semana tem também Gilmar Palusa, como a gente ouviu aí, vai ser em Lisboa, e já tem gente da política brasileira em terras europeias. Aqui no Brasil, eventos extremos e opostos continuam acontecendo. Temos recorde de incêndios no Pantanal e no Cerrado e volta das chuvas no sul, no Rio Grande do Sul. Nós também vamos falar sobre o encontro, a série de encontros, na verdade, agenda cheia do presidente Lula em São Paulo. Ele se reuniu com o FHC e também com Noam Chomsky. Só peso pesado nesse encontro, hein? Só papo civilizado, papo cabeça e civilizado, né? Não é aquela baixaria da política que a gente acostumou nos tempos bolsonaristas, digamos assim. Agora foi interessante essa agenda do Lula, Um dia só. Ainda teve o Raduan Nassar também, né? Belíssimo escritor. E o Mino Carta, ele encontrou com quatro, vamos dizer assim, veteranos da política, do pensamento, Então, FHC, Chomsky, Mino Carta e Raduan Nassar, o escritor Raduan Nassar e o jornalista Mino Carta. 4 veteranos que o Lula fez questão de visitar e homenagear, de certa forma, Lavoura arcaica, como diria o próprio Raduan. Belíssimo livro, Lavoura Arcaica. Roberta, Vamos vamos falar daqui a pouquinho sobre essa agenda do Lula, sobre desdobramentos também dessa agenda do Lula em São Paulo, mas eu queria começar falando que o mundo, esta semana, tem 2 encontros marcados com o futuro da extrema-direita, para saber se segue a onda de extrema-direita ou se a gente vai conseguir conter, fazer refluir esta onda que bateu forte aqui no Brasil, bateu forte lá nos Estados Unidos com o Trump, depois teve aí uma reversão parcial nos 2 casos, mas continua assustando o mundo inteiro. E veja só, 2 países que são símbolos do que se convencionou chamar do liberalismo, das revoluções democráticas e liberais lá no século XVIII, hein? A Revolução de Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, Estados Unidos e França. Nesses 2 países, essa semana, a gente tem esse tira-teima, esse encontro marcado com a extrema-direita. Nos Estados Unidos, primeiro debate da atual campanha, que vai colocar o Biden novamente frente a frente com o Trump.
O Trump volta com tudo, com a agenda de extrema-direita, falando barbaridades, como sempre, sobre imigrantes, falas racistas, falas preconceituosas. Enfim, é o líder dessa extrema-direita no mundo e os dois vão se enfrentar no primeiro debate. Daqui a pouquinho, nós teremos hoje Heloísa Vilela de volta. Depois de 2 semaninhas de férias, a Elo vem e vai falar. Um dos assuntos da Heloísa, né, Roberta, vai ser esse tema. Então, nos Estados Unidos, primeiro debate, Trump contra Biden, a gente vai sentir a temperatura, vai saber se o Biden, muita gente olhando para o Biden dizendo, será que ele tem agilidade, um homem que tem mostrado cansaço muitas vezes, né? A idade mesmo, né? Normal, mas difícil, um homem de mais de 80 anos encarar uma agenda dessas e um debate, você precisa estar com a cabeça muito ágil para enfrentar o Trump, que não é nenhum garoto também, vamos dizer, né? Então, vai ser um momento importante da política nos Estados Unidos. E na França, minha gente, no próximo domingo, eleições parlamentares. E saiu pesquisa, esta aqui é a manchete, ó. Saiu a última pesquisa para a eleição do próximo domingo, que vai eleger o novo parlamento na França. A ultradireita de Marine Le Pen está em primeiro lugar. Eu vou dar uma passadinha rápida pelos números. A Marine Le Pen, o partido dela, na verdade, porque lá você elege por distrito, né? O partido da Marine Le Pen tem 35,5% de preferência, está em primeiro lugar. Em segundo, sabe quem está? A esquerda. A esquerda francesa se unificou do velho Partido Socialista ao movimento França Insubmissa do Mélenchon, se unificou, então, em primeiro lugar nas pesquisas da Marine Le Pen, em segundo está o partido do Mélenchon, que é um líder da chamada nova esquerda francesa. A Marine Le Pen tem 35% e o partido do Mélenchon tem 29%, não é que ele esteja tão atrás. Então, uma eleição em que partidos assim opostos vão se enfrentar. E o chamado centro, que na França é representado pelo Macron, está em terceiro lugar. Então, o partido do atual presidente francês está em terceiro lugar nas pesquisas. O que chama a atenção é que a extrema-direita está em primeiro. Muita gente acha que eles vão fazer um número significativo de parlamentares, mas não vão conseguir o suficiente para governar, né? Para fazer 50% mais um e governar, porque a esquerda e o centro podem se unir para barrar o avanço da extrema-direita. Mas é um momento, sim, de perigo para o mundo. Na França e nos Estados Unidos. Não é à toa que o Lula, hoje, o presidente Lula, a gente falou, fez várias visitas a personalidades importantes aqui em São Paulo, incluindo o Noam Chomsky, que é um dos maiores intelectuais do mundo, e está aqui em São Paulo se tratando, teve um AVC e está se tratando aqui em São Paulo. O Chomsky, que é casado com uma brasileira, a Valéria, por isso que ele está se tratando aqui no Brasil. O Lula se encontrou com o Chomsky e, além da solidariedade, disse que estava indo para esse encontro para retribuir toda a solidariedade que recebeu quando ele, Lula, estava preso. O Chomsky e a esposa, a Valéria, foram até Curitiba e visitaram o Lula. Então, ele estava retribuindo nesse momento em que o Chomsky se recupera deste AVC. Mas o Lula, além desse gesto assim, mais humanitário, de amizade, disse nesta conversa que está querendo organizar um encontro de presidentes progressistas para barrar o avanço da extrema-direita. Ele até chegou a dizer nessa matéria que a gente destacou, pensei em fazer um encontro de presidentes progressistas. Aí eu perguntei para o Macron, você é progressista? Não, é liberal. Perguntei para o Biden, e você é progressista? Não. Então, disse o Lula, eu acho que o encontro não é de presidentes progressistas, é de presidentes democratas. Olha aí, Chico, como que a nossa plataforma, a nossa, eu digo assim, o mundo que um dia sonhou com mudanças profundas, com renovação, agora defender a democracia já é bastante, né, Chico? É um épico, né? A grande guerra é a defesa da democracia. E então o Lula... a revolução pode esperar. A revolução, nesse momento, vai esperar, pelo menos é o que diz o Lula, que pensa em organizar esse encontro de presidentes democráticos para conter o avanço da extrema-direita. No Brasil, a extrema-direita está às voltas com problemas judiciais e policiais. A gente viu na abertura do nosso programa, a Roberta já destacou aqui também na nossa escalada, o Weingarten, aquele advogado do Bolsonaro, foi ministro da Secretaria de Comunicação. Eu vi o Weingarten andando na televisão onde eu trabalhei aqui em São Paulo, na TV Record, para lá e para cá, poderosíssimo, com os bispos lá da Igreja Universal, deitava e rolava, distribuía verbas, falava grosso. Agora a gente tem informação de que ele pode ser o próximo alvo da Polícia Federal nas investigações sobre as joias. Se cuida, Weingarten.
Ele que é tão ativo aí nas redes sociais, né? Então, os processos podem ir para cima dos bolsonaristas, não só da família Bolsonaro, como de outros agregados aí do bolsonarismo. Mas o que chama a atenção é que aqui no Brasil, nos últimos meses, a gente viu uma aliança entre o que se convencionou chamar de extrema-direita bolsonarista e uma direita supostamente liberal ou centrão. Eles estão juntos no projeto de retomar privatizações. O Tarcísio está prometendo privatizar a Sabesp aqui em São Paulo. O Arthur Lira está fazendo essa aliança com os bolsonaristas para pressionar o governo Lira. O governo Lula, eu ia falar governo Lira, né? Porque é quase um governo Lira que nós temos. Quase um governo Lira que nós temos no Congresso Nacional. Então, é um momento difícil para o país. Agora, o Arthur Lira parece que exagerou na dose. E o Chico Sá me mostrava agora há pouco aqui na redação, no fim de semana, Roberta, aquelas manifestações, outras manifestações fortes, né? São Paulo, Rio de Janeiro, você estava no Rio, você viu, né? Em Copacabana, foi isso? Copacabana. Contra o absurdo projeto do PL do estupro. Olha só o que aconteceu, o Lira virou alvo, olha aí, ó, boneco do Lira, o Lira queimado, literalmente, isso aqui é na Avenida Paulista. O Arthur Lira queimado em praça pública. Boneco do Arthur Lira. Então, ele conseguiu trazer para ele virou alvo, ele errou na mão, porque ele, em vez de ficar articulando nos bastidores, ele se aliou tanto aos bolsonaristas que aconteceu isso com ele. Ele, mais até do que a família Bolsonaro, que é um símbolo da extrema-direita, nesse momento, o símbolo dessa ofensiva extremista no Brasil é mais o Lira até do que o Bolsonaro, porque os bolsonaristas estão fora do poder. Quem tem poder é esse aqui. Então, foi queimado ali, simbolicamente falando. Ele virou a cara dos protestos. Era um protesto em busca de um rosto, tem um rosto agora, é o Arthur Lira. Exatamente. Ele ofereceu esse rosto para os manifestantes. Então, com certeza. O hashtag Fora Lira foi muito presente em todas as manifestações. Uma aprovação de 23 segundos, né? Pediu, né? Foi absurdo. Aquilo foi uma maldição, né? Aqueles 24 segundos, 23 segundos, aquilo foi de uma... E do ponto de vista político, talvez um erro, né? Porque ele se colocou... Porque ele achou que não fosse acontecer nada, por isso que ele fez isso. Subestimou a capacidade de reação das mulheres do movimento progressista no Brasil. Bom, mas por que eu estou falando disso, dessa aliança da extrema-direita com a direita? Porque existe uma tentativa de estabelecer, olha, o seguinte, deixa o Bolsonaro com a justiça, com a polícia, os assistentes, assessores mais próximos vão ter que pagar lá o que tiverem que pagar, mas o bolsonarismo que come de garfo e faca pode ser um aliado da direita liberal, como já está acontecendo com o Tarcísio aqui em São Paulo, privatizando o Sabesp, né? E na imprensa brasileira a gente volta a ouvir falar em mais uma reforma da Previdência. Eles não cansam de bater no lombo do trabalhador brasileiro. Agora, a nova proposta é: vamos desvincular o salário mínimo do benefício da Previdência. Porque eles dizem o seguinte, como o salário mínimo no governo Lula tem um reajuste sempre acima da inflação, isso impacta os cofres da Previdência. Sabe qual que é a ideia, Roberta? O trabalhador da ativa ganha lá o seu salário mínimo, continua tendo algum ganho acima da inflação, mas o da Previdência não vai ter ganho acima da inflação. Eles vão cometer a covardia de propor que o aposentado ganhe menos do que um salário mínimo e a Folha faz uma matéria naturalizando essa proposta. Desvincular o salário mínimo da Previdência não prejudica os mais pobres, diz estudo. Tem estudo para tudo, né? Diz esse tal de estudo, né? Diz cada coisa também, né? Esse tal desse estudo eu nunca conheci, não foi apresentado. Eu gostaria de saber quem que é esse estudo. Dos mesmos produtores de a reforma trabalhista vai dar milhões de emprego no Brasil. Dos mesmos produtores. E esse filme, assim, travou na tela, né? Travou, não gerou nenhum emprego. Agora, o que me chama a atenção é que no mesmo fim de semana que os caras publicam isso aqui, nesta campanha, já é uma campanha dos jornais, no mesmo fim de semana sai um artigo do Hélio Gaspari dizendo o seguinte, que o Lula não deveria mexer na Previdência dos militares. Então a Folha está propondo ao mesmo tempo, mexe com a Previdência dos pobres, desvincula do salário mínimo. Agora, militar, Lula, a Folha abre espaço para o Hélio Gaspari dizer, olha, é um vespeiro, hein? Melhor não mexer com a Previdência dos militares. Deixa para lá. Eu acho assim, o Hélio Gaspari
um jornalista com história, escreveu aquela coleção sobre a ditadura, até interessante, né? O livro é um livro importante. Mas muita gente considera que o Hélio Gaspari cumpriu um papel porque ele recebeu os arquivos de gente ligada ao Golbery e do Geisel, os arquivos que foram a base para ele escrever aqueles livros. Escreveu de maneira competente, porque são livros bons de ler, né? Sim. Agora, ele é amigo dos militares, o Gaspari. Tem amizades com setores militares. Então, eu não sei se ele está cumprindo o papel aqui. Olha, estou alertando o Lula, não mexa com a previdência dos militares, porque isso pode te dar problema, Lula. Ele até lembrou, o Gaspari, que a Dilma abriu aquela comissão da verdade, que era importante, e que por isso ficou esse ódio todo contra a Dilma, porque ela mexeu onde não deveria. Mas peraí, não vai mexer no que os militares fizeram, nas torturas, nas barbaridades que eles cometeram? E pior, não vai mexer nesse vespeiro, você tem que mexer nesse vespeiro, porque eles fizeram a reforma da Previdência e bateram no nosso lombo, tiraram direitos do trabalhador do setor privado, e para os militares não. E aqui eu não estou falando da tropa, não, hein? Porque a tropa aqui, soldado raso, isso aí não. Mas militar de média e alta patente continua se aposentando com menos de 50 anos, que conta para a aposentadoria até o tempo de colégio militar. Tem militar que com 49 anos, 50, já está aposentado. Salário aí de 20, 25, até o Gaspari falou, um salário de 26, 30 mil para um general é pouco. É pouco, Gaspari, num país em que o teto da Previdência é 7 mil? Não sei, Roberto, acho que nós escolhemos uma profissão errada. Eu acho que sim, né? Porque, inclusive, tem viúva de militar vivo ganhando dinheiro nessa história toda, né? Alguma coisa está muito errada. Está muito errada. E o que me chama a atenção são jornais que se dizem liberais, né, profissionais, fazendo ao mesmo tempo as duas campanhas. Ferra mais ainda com os trabalhadores da área privada, né? Mexe mais ainda na Previdência. Agora, os militares você não mexe. É a corporação mais privilegiada ao lado do Judiciário, é a corporação militar no Brasil. Do Judiciário nós vamos falar já já. Gilmar Paluza e outros que tais, né? Tem ministro cantando por aí. Tão felizes, viu? Ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, na história recente do Brasil, o Supremo e o Judiciário tiveram um papel bem melhor do que os militares, que, além de tudo, são privilegiados e estão aí mantendo as suas boquinhas e a sua previdência, ao contrário dos brasileiros comuns, que estão tendo que trabalhar cada vez mais e com um salário menor e com essa proposta de mexer na previdência novamente. Roberta. Pois é, vamos continuar falando sobre as joias, porque Fábio Weingarten vai ser indiciado pela Polícia Federal no caso das joias sauditas. A apuração é de Lauro Jardim, do jornal O Globo. Além de Weingarten, outros auxiliares de Jair Bolsonaro devem ser indiciados oficialmente entre hoje e amanhã. E vale lembrar que Fábio Weingarten foi chefe, da Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro e agora atua como advogado do ex-presidente. E olha, Weingarten respondeu à coluna do Lauro Jardim alegando sobre perseguição política. Chico, ele disse que não pode haver qualquer indício da sua participação na venda das joias, já que ele ficou sabendo do caso apenas pela imprensa. E aí eu lembrei de outra pessoa que também ficou sabendo pela imprensa. Michele Bolsonaro, não foi? Ah, também. A Michele é a primeira-dama. Então, são dois casos. Joias, nunca ouvi falar disso. Estou fora, estou longe e tal. Não, o Fábio, ele era, assim, além da prestar serviços de advocacia, ele estava muito colado na família o tempo todo, né? Era ele estava na casa do homem de confiança, né? Homem de confiança total. Naquela transição, ele talvez fosse o bolsonarista mais importante junto ao casal. Agora ele uma das funções dele na Prefeitura de São Paulo, ele está muito colado na campanha do Ricardo Nunes agora. Ele é meio representante do Bolsonaro ali no comitê da campanha do Ricardo Nunes. Tamo bem, hein? E olha, falando na Michele Bolsonaro, a apuração do nosso colega Guilherme Amado desse fim de semana diz exatamente algo parecido com o que você vinha trazendo. Polícia Federal avalia pedir ao STF inquérito para investigar Michele Bolsonaro. Né? Após abrir o inquérito das joias, a PF vai enviar ao Supremo uma relação de novas frentes de investigação. Então, tanto o Weingarten quanto a Michele podem virar alvo nas próximas semanas. Me parece até que já devem ter virado, porque a informação que a gente tem é que esse inquérito está para ser concluído, a Polícia Federal vai apresentar a sua conclusão para a Procuradoria-Geral da República, que daí vai encaminhar a denúncia
ou não, mas espera-se que sim, ao Supremo Tribunal Federal. Então, esse inquérito que investiga aquela questão, bom, o Bolsonaro recebeu joias, a Michelle também, essas joias eram patrimônio da União, e tanto o Bolsonaro como a Michelle fizeram de conta que não, né? E tentaram passar pela alfândega chegando aqui no Brasil. Tanto ele sabia que era algo estranho, debaixo dos panos, que ele mandou para os Estados Unidos, meio assim na encolha. E já no final do governo, mandou a turma vir buscar um pacote que tinha ficado retido em São Paulo para tentar também vender nos Estados Unidos. Então, a dúvida é como é que o Weingarten se mistura com isso, porque realmente as responsabilidades têm que ser individualizadas, né? Até agora a gente não tinha notícia da participação direta do Weingarten. Uma coisa é ser assessor de imprensa, é ser bolsonarista, isso ele é. Agora, outra coisa é ter responsabilidade direta no caso das joias. Estou curioso para saber por que a Polícia Federal, segundo a apuração dos colegas aqui, estaria apontando agora contra esse que está aí na tela, o Fábio Weingarten, que, além de advogado do Bolsonaro, como disse o Chico, foi ministro da SECOM, da Secretaria de Comunicação, e, portanto, lidava com verba de comunicação com os principais meios de comunicação do Brasil e fez aquela estratégia, Roberta, de aproximar o Bolsonaro da Record e do SBT. Lembra que no 7 de setembro, o Bolsonaro levou Edir Macedo e Silvio Santos para Brasília para o desfile de 7 de setembro. Um dos operadores dessa estratégia é o Weingarten. Então, ele é advogado, estrategista na comunicação e também um dos interlocutores entre bolsonarismo e Estado de Israel. Importantíssimo isso nessa articulação da extrema-direita no mundo, né? Ele é uma das pontes, não é a única, mas uma das pontes, ele é de origem judaica, né? É uma das pontes na relação com o governo de extrema-direita do Netanyahu. Então, um personagem central aí do bolsonarismo que pode ser pego no caso das joias. Como está se arrastando esse caso das joias Nossa, também, né, muito demorado. Chico? Você tem até agora, você não tem um indiciamento ainda, né? Meu Deus do céu. Faz século que aquele avião partiu carregando as joias e o próprio ex-presidente. Até agora, os envolvidos são o próprio Jair, né? Mas o Mauro Cid, ajudante de ordem, e o pai. Pai e filho, né? Mauro Lorena Cid. Mauro Lorena Cid. Isso. Mas não tinha ainda... A gente sempre vê aquela foto da Michelle também, com joias e tal, mas ela não estava não tinha entrado no rolo jurídico, digamos assim. Mas agora passa a ser alvo também, junto com o advogado. Vamos para Brasília ouvir a Heloísa Vilela para saber o que ela acha desse indiciamento de Fábio Weingarten. Elô, tá me ouvindo? Boa noite para você, seja bem-vinda. Já vou pedir logo a sua análise e a sua opinião, na verdade, sobre esse indiciamento. Boa noite. Oi, Elô. É isso, eu estou curiosíssima para saber o que é que ele fez, o que foi que Weingarten fez que levou a Polícia Federal supostamente a ter interesse em indiciá-lo, né? E apresentar uma denúncia contra ele. Eu catei hoje o dia inteiro, fiquei procurando isso, não consegui encontrar o fio da meada. A única coisa que eu encontrei foi que, na época do escândalo, ele publicou uma nota nas mídias sociais dizendo que as joias seriam incorporadas ao acervo pessoal do presidente ou então ao acervo político da presidência. O que mostra que ele sabia do que estava acontecendo, ele tinha conhecimento do que estava acontecendo, mas ele tinha conhecimento que essas joias houve a tentativa de vendê-las, ele sabia que Mauro Cid levou o dinheiro pessoalmente, né? Tirou da conta do pai, tirou da conta, foi lá, entregou para o filho levou para entregar para o Bolsonaro em mãos, como o Mauro Cid teria dito à Polícia Federal. E aí, onde é que está o fio da meada do Weingarten? Né? Ele participava, ele tinha conhecimento disso tudo, encontraram algum e-mail dele fazendo referência a tudo isso, aprovando o plano, enfim, algo tem, porque a proximidade dele com o Bolsonaro é notória, todo mundo já sabia, o que não o transforma necessariamente em ladrão de joias, mas encontraram alguma coisa que parece que pode incriminá-lo se tiver correta a informação dessa coluna do Lauro Jardim. Essa colocação da Elô, acho que é a pergunta que todo mundo está se fazendo, né? Se perguntando o que tem a ver, qual é a parte da história em que ele se relaciona, né? É verdade. Boa noite, Elô, que bom tê-la de volta aqui. Estávamos com saudades. Teve uma joia nova nessa parada toda. Na novela, no novelão das joias,
Agora, aos 15 dias, a Polícia Federal deu conta de uma nova joia. Ninguém sabe, ainda é mistério. A polícia não revelou o que seria isso, mas é uma nova joia que a gente não conhece. Não é nenhum daqueles colares bonitões lá que aparece, nem os relógios, porque também tem um relógio que desapareceu. Então, não é nada daquilo, é um novo capítulo. Pode ser, tende a ser ligado a essa joia nova e misteriosa, porque o que não falta... Pode ser, porque isso apareceu agora quando a Polícia Federal foi trabalhar junto com o FBI lá nos Estados Unidos e surgiu essa história dessa joia nova, que não está nem muito claro se ela foi uma das que foi vendida ou se tentaram recomprar ou não. Enfim, ela surgiu, como você disse, em maio. É uma novidade que apareceu justamente desse trabalho conjunto com o FBI lá nos Estados Unidos. E como é o único fato novo para nós, jornalistas, para o público em geral, né? Como é o único fato novo, pode ser que o Vanguard esteja ligado justamente a essa novidade, que tenha surgido junto com ela o nome dele metido numa tentativa de compra e venda, de levar para os Estados Unidos, ou quem sabe que outras cocitas mais, né? O Elo, a gente sabe que você está de volta hoje, né? Depois de 2 semanas, rapidinhas, né, Elo? Em que você teve compromissos familiares. Aliás, parabéns. Depois a gente fala fora do ar mais sobre isso. Mas eu vi as suas postagens. Agora, no teu retorno a Brasília, né? A avaliação que a gente vem fazendo aqui é que está demorando demais para a finalização, para o indiciamento, pelo menos desse caso das joias, que é o caso mais palpável, o caso que o povo entende de maneira mais direta, né? Eu não sei se você já conseguiu aí colher alguma impressão, vai mesmo ter uma finalização desse caso ainda em junho, como se diz, desde o começo do ano se diz, junho é o mês em que termina pelo menos esse caso das joias. O que você pode dizer para a gente sobre isso? E também, então, de um lado a informação, né, e de outro a sua opinião, a sua impressão, se você acha que está demorando demais ou se é o tempo normal, porque parece que o Supremo, o Judiciário, fez uma leitura política. Vamos esperar um pouco, não vamos deixar embolar com a eleição para não dar o discurso para o Bolsonaro, mas demorou demais, né? Tanto que deu uma impressão para os bolsonaristas que podia fazer tudo, vários fugiram para a Argentina. Então, as duas coisas, você tem informação e também a sua opinião, a sua impressão sobre esse timing, né? Esse tempo para a conclusão dessa investigação. Olha, Rodrigo, ao que tudo leva a crer, realmente essa investigação está chegando no fim. Inclusive, a última perna dela foi justamente esse trabalho conjunto com o FBI lá nos Estados Unidos, que revelou essa nova joia que a gente não sabia que existia. Então, isso mostra também a importância do tempo da investigação, ter surgido esse novo fato que a gente não conhecia, porque reforça tudo que estava sendo feito e dá mais elementos. Então, eu acho que para a gente, realmente a impressão que a gente tem é que está demorando muito, porque é um caso muito notório, tem muitos depoimentos, tem, né, o pessoal que pegou essa tentativa, o funcionário público que estava lá na entrada do aeroporto, na alfândega, que pegou no flagrante, né? Então, tem um flagrante para a gente contar, tem a tentativa de venda, tem os recibos, tem muita coisa. Mas eu acho, Rodrigo, que é importantíssimo que seja feito esse trabalho de investigação bem sólido para não deixar nenhuma dúvida na hora que for a julgamento. Isso é muito importante. E é com certeza o caso de crime mais claro, mais evidente que a gente tem contra esse senhor, esse que chegou à presidência da República, sabe lá Deus como. Agora, por outro lado, se a gente comparar com o processo todo que está acontecendo contra o Donald Trump, eu vou aproveitar que acabei de vir de lá e vou fazer esse paralelo, né? Como o que está acontecendo com o Donald Trump, muito mais lento ainda, né? Porque o que aconteceu com lá, muito mais lento, não se compara a lentidão. Você imagina aquele caso dos documentos secretos que o Trump levou para casa dele? Por que isso até agora não foi julgado? Ele só foi julgado por um caso politicamente muito menor, que foi a tentativa de esconder a relação que ele teve com uma atriz pornô e deu dinheiro para que ela ficasse calada. Isso é
assim, é ridículo comparado com o roubo dos documentos secretos, que sabe-se lá quem ele queria chantagear com esses documentos, né? Contra o caso da invasão do Capitólio no 6 de janeiro. Então, são coisas muito mais sérias, muito mais contundentes e que já deveriam ter sido levadas à justiça e que até agora não foram. Então, nesse sentido, acho que a gente está andando até bem mais rápido. Agora, eu espero ardentemente que não tenha havido nenhum cálculo político para decidir quando fechar esse inquérito, que tenha sido simplesmente uma questão de investigação bem feita. Elô, já que você puxou os Estados Unidos, vamos falar um pouquinho da política nos Estados Unidos, porque você acabou de voltar de viagem. É que as eleições se aproximam e essa semana vai ser muito importante. Na quinta-feira acontece o primeiro debate entre Joe Biden e Donald Trump. Será em Atlanta, organizado pela CNN, Heloísa Vilela. Qual é a importância desse primeiro debate, hein, para a corrida eleitoral norte-americana? Olha, eu acho que vai ser super importante, ele pode ser inclusive decisivo, sabe, Roberta? Porque tem assim, a eleição dos Estados Unidos se define pelos indecisos, é uma camada pequena da população eleitora e que nunca sabe exatamente quem vai votar. E esse debate, muita gente decide de acordo com o debate. São essas pessoas que assistem mesmo o debate, porque os defensores mais fervorosos de um ou de outro candidato, em geral, até nem se preocupam muito em acompanhar o debate, mas os outros sim, porque eles querem decidir, então eles vão lá nessa oportunidade. E é aí que os dois candidatos podem falar com esse eleitorado de uma vez só. Então, é muito importante, sim, esse debate. Agora, ele é todo diferente, porque desde 87 havia uma comissão que organizava os debates presidenciais. E esse ano, tanto o Trump como o Biden decidiram que não querem seguir fazendo debate com essa comissão. Então, esse debate vai ser exclusivamente organizado pela CNN. E a CNN decidiu que não vai ter plateia, porque não quer interferência de plateia, e se deu o direito de cortar o microfone de quem não estiver respondendo, né? Ou seja, é minha vez de responder, meu microfone está ligado. Se não é a minha vez de eu responder, a CNN se dá o direito de cortar meu microfone. Por quê? Porque o Trump ficou interrompendo o Biden à torta e à direita naquele debate da outra vez. E é uma pena, porque foi o que contou muito mal, né? Marcaram vários pontos negativos na candidatura do Trump. Então, é uma pena, eu acho. Ele devia deixar para a gente ver exatamente quem ele é. Agora, vai ser um debate interessante porque, sim, a gente tem dois temas que serão muito falados, imigração e aborto. Porque imigração é o tema que o Trump está tentando usar para apavorar o trabalhador americano e dizer que o imigrante é o grande problema dele não ter emprego. E o Biden vai usar o aborto porque há 2 anos a Suprema Corte reverteu a garantia do direito ao aborto e agora cada estado pode resolver o que faz. Então, 1/3 do país já não tem mais direito ao aborto. E ele vai usar esse tema para dizer, tá vendo o que acontece quando a gente bota um presidente ultraconservador, ele vai lá e escolhe 3 juízes da Suprema Corte ultraconservadores que roubaram das mulheres esse direito. E isso está pegando nos Estados Unidos, porque como a gente viu também aqui no Brasil, não mexam com as mulheres. É melhor não mexer com as mulheres. O Lira virou boneco queimado na rua, hein, Chico? O Lira passou 2 anos, assim, 2 anos. Pega, ele veio lá do Bolsonaro, né? Ele é o 4º ano dele no comando da Câmara. E ele jamais tinha tido o nome assim tão ressaltado. Exposto, né? Ele ficou muito exposto na rua como vilão. Ele não havia pago esse preço em hora nenhuma. Uhum. Esse tema do aborto levou o Lira na avenida para virar... Virou hashtag. Virou hashtag esse forte. Cara é o mafioso. Ele foi para as ruas como o mafioso. O cara que em 23, 24 segundos ele pode armar uma votação
na Câmara. Então, o prejuízo para o Arthur Lira foi dos maiores. E um pouco de arrogância, né, Roberto? Já não era sem tempo, né? Sim, pois é. Pô, daquela sua primeira... Já não era sem tempo, né? Ô, Elô, daquela sua primeira viagem para Maceió até agora, imagina o quanto tempo passou. Pois é. Pois é. E olha, a Elô falou... Quanto tempo passou? Vai lá, Elô. Não, e quanto tempo passou e quanta coisa a gente falou que hoje em dia a gente até fica na dúvida se pode falar de novo ou não pode, né? Sim. Então, muitos assuntos importantes vieram à tona e... Agora, eu queria contar para vocês uma outra coisa que eu vi também lá nos Estados Unidos, que eu quase caí dura. O quê? Eu estava assistindo um jogo de basquete e no meio do jogo de basquete, quando cortou para o comercial, entrou uma propaganda super bem feita, aquela coisa de americano, né? Entra um homem, uma mulher branca, uma senhora negra, todo mundo representado, super bem produzido. Era um comercial sobre Jesus. Opa! Era um comercial, vou repetir, era um comercial sobre Jesus, para dizer como Jesus é bacana, no meio do jogo de basquete. Aí eu perguntei para um amigo meu que estava assistindo o jogo comigo, eu falei, gente, o que é isso? Não estou acreditando. Ele falou, não é isso aí? No Super Bowl, que é o evento esportivo mais assistido no ano inteiro, também teve um comercial de Jesus, gente. Super Bowl, que é isso? E agora, na abertura da Copa América de futebol, abertura da Copa América, que está sendo nos Estados Unidos, que eu acho um absurdo, porque Copa América sempre foi campeonato sul-americano, aqui da América Latina, da América do Sul. Mas tudo bem, está sendo lá nos Estados Unidos. Na abertura foi um pastor. Dá uma bênção lá para a abertura da Copa América. Então, eu não sei se isso é os Estados Unidos que mandaram para cá ou o extremismo religioso brasileiro que foi exportado assim agora também para os Estados Unidos. Contrariando, no caso da Copa América, contrariando todos os regulamentos da própria FIFA. De não misturar, né? Que não... Que futebol é um mundo à parte, né? Que não pode entrar religião no meio, religião, etc. política. Não pode vestir camiseta com referências religiosas e o cara faz esse tipo de coisa. Agora, Jesus está precisando dessa propaganda toda, né? Pois olha, Jesus já esteve melhor acompanhado também, eu diria. Viu? Jesus esteve bem melhor acompanhado, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Exatamente, e não parou por aí, porque teve foto de Donald Trump há 3 dias. Vamos dar uma olhadinha nessa foto? Porque, gente, olha lá, olha o irmão Trump apelando para as eleições desse ano. É isso, né? A religião usada mais do que nunca como projeto político, principalmente falando em campanhas, né, Elô? Nos Estados Unidos. Pegou forte essa questão religiosa, né? Ele estava rezando? O que era essa foto? Pega era o quê? muito. Essa foto, Elô? Não sei, essa foto, não sei. Não tinha visto essa foto, vi agora pela primeira vez. Mas isso a gente sabe que o Trump, na eleição passada, ele escolheu como a candidata a vice dele uma pessoa que era muito ligada ao movimento evangélico, que inclusive inaugurou no Congresso a leitura da Bíblia, uma sessão especial toda semana. E, Rodrigo, eu tenho certeza que isso tudo foi importado dos Estados Unidos para o Brasil ao longo das últimas 2 décadas e não o contrário. Porque isso é algo que vem acontecendo de forma muito organizada desde o final dos anos 60, começo dos anos 70, lá nos Estados Unidos. Inclusive, eu estava lendo uma revista inteira que saiu essa semana lá nos Estados Unidos só sobre a religião e a vida política. Como que a religião foi dominada pela extrema-direita, por seus objetivos políticos, e como que agora setores da esquerda começam a se organizar para trazer de volta aquela religião engajada, aquela teologia da libertação, o Jesus revolucionário, trazer isso tudo de volta para o movimento político de esquerda, para ver se consegue fazer frente a esse avanço que a extrema-direita teve associado à religião nas últimas 3 décadas. Desde o Reagan isso começou a acontecer já. E aqueles televangelistas, né,
Roberta, a Elô morava nos Estados Unidos, acompanhou isso bem de perto. Começa tudo lá também. De usar a televisão domingo inteiro, né? Primeiro a televisão, não tinha nem internet. Então, essa coisa do teleevangelismo, depois bateu aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, claro, chegou muito primeiro, e o neopentecostalismo também, depois importado aqui para o Brasil, Roberta. Essa foto, Elô, que a gente mostrou, o Donald Trump publicou no seu Twitter, tá? Então, foi uma foto dele mesmo ali. Em nome de Deus, irmãos. Ela sugere um clima religioso, né? De uma inflexão ali. Quase um cavaleiro antes de ir para as cruzadas. Isso me lembra aquelas gravuras dos cavaleiros antes de ir para as cruzadas, se ajoelhando na frente do rei, né? E recebendo, vai meu filho, vai que você está indo para uma guerra em nome da religião. Que funcionou muito aqui no Brasil, né? Também. Na eleição de Jair Bolsonaro, por que não repetir nos Estados Unidos? A fórmula é a mesma. Agora, o que eu acho mais curioso, gente, é você imaginar Donald Trump e Bolsonaro, todos os dois. Você, por algum segundo na sua vida, você pode imaginar que esses caras têm essa fé, seguem a religião fervorosamente, adotam, né, os dogmas morais e éticos dessas religiões? Mas eu não acredito nisso nem por um segundo. Eu não sei quem consegue acreditar nisso. Não, em momento algum. Ele armou um batismo, né? Acho que em Israel, não é, o Bolsonaro? O Bolsonaro se batizou lá no Rio Jordão. Afogado ali nas águas do Rio Jordão. Mas é cara de armação total, né? Era católico, aí virou evangélico, aí vai para um lado, vai para outro. Ele gosta mesmo de botar toda a família inteira na política. O Nelson Rodrigues falava dos caras que só olham para o céu para ver se vai chover, né? Esse aí só olha para o céu para ver se vai chover. O Bolsonaro e o Trump também são do tipo que só olham para cima, assim, não é para pedir ajuda para Deus, é para ver se vai chover. Agora, na hora da eleição... Voto. Vai se vai chover, voto. Se vai chover, voto. Por favor, vote em mim. Não, mas eu fico pensando... Botar um balãozinho naquela foto ali. Se pudesse colocar a foto de novo, assim, eu fico olhando para essa foto e fico lembrando, será que ele está se lembrando também do caso, né, em que ele foi julgado e condenado? Assim, que falso moralismo, da né? prostituta, né? Se ele quer ter relações com prostitutas, aí ele paga, depois ele quer aparecer como um homem que reza, enfim. Difícil vender essa história, quer limpar viu? os pecados, a lógica é também. E olha, acabei de receber a informação que essa foto foi gerada por inteligência artificial. Agora, fico aqui pensando também, né? Inteligência artificial, né? Ela gera a partir de dados, a partir de informações. E qual é a informação do Trump religioso que ela pegou? Eu não consegui pescar, juro. Tem um razão ali de que está numa pressa, alguma coisa assim, né? Por favor, vote em mim, não consigo... Mas eu acho que é uma coisa do cruzado. Ele está numa cruzada, sabe? Indo para uma batalha. Porque os cruzados iam matar, né? Na época das cruzadas também. Eles iam matar, e em nome de Deus, em nome de Jesus. Então não é a primeira vez na história, nem a última, em que se usa a religião e esse discurso para uma guerra. Nesse caso aqui, uma guerra política, né? E o curioso é essa relação, né, dos neopentecostais, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Também essa aliança deles com Israel, Roberta, o que gerou também, Elô, uma outra imagem curiosíssima que circulou hoje nas redes sociais de um pastor, dizem que bolsonarista, que foi para Israel rezar no Muro das Lamentações, mas parece que não foi muito bem recebido por lá, Roberta. Pois é, ele foi, olha, falando em fundamentalismos aqui, né, na nossa pauta. Olha o que aconteceu com o pastor bolsonarista Alan Chaves. Ele foi pregar, como o Rodrigo disse, no Muro das Lamentações, em Jerusalém. Mostrou a Bíblia e acabou sendo expulso. Hostilizado. Vaza. Olha a imagem aí, ó. Achou que fosse abafar, mas Tem limite para tudo, Rodrigo, por Foram favor. até educados, né? Porque fizeram ali uma dança e tal, podia ter saído muito mal. quase que tripudiando, assim, mesmo da gozação. Piorou muito depois, Chico. Piorou muito depois. Depois eles começaram a levantar o Torá na frente dele, para não deixar ele fazer a imagem que ele queria. E ele contou depois nas mídias sociais que quase foi agredido, inclusive pelas crianças. Então não foi assim... café pequeno não, sabe? Como não tem sido, imagina você ir para Israel num momento desse de tensão
que eles estão vivendo lá agora e achar que você vai levantar a sua versão religiosa num local que para eles é sagrado e que eles estão numa guerra para afirmar as suas convicções, né, destruindo todo um outro povo ainda por cima. Então, assim, não sei o que deu na cabeça desse senhor aí. E também ele achar que ia ser bem recebido, né? Que os judeus abraçam os cristãos como se fosse tudo a mesma coisa, que não é, obviamente, né? Ô, Elô, mas ele acreditou no que vê no Brasil, do que vê o bolsonarismo no Brasil com a bandeira de Israel. Então, ele achou que era aliado, né? Ele acreditou nisso. Ninguém levantou a bandeirinha do Brasil lá para ele, não, viu? Ninguém levantou a bandeirinha do Brasil. Os bolsonaristas levantam a bandeira israelense aqui, mas lá lá não tem isso, não tem moleza, não. Gente, vamos para a Europa um pouquinho? Vamos agora? Também tem festa. Vamos agora. Começa em Lisboa, na próxima quarta-feira, o Gilmar Palusa, o fórum jurídico organizado pelo ministro do STF, Gilmar Mendes. Organizado, na verdade, pelo IDP, que é o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, que é do próprio Gilmar. Já confirmaram presença os seguintes políticos, segundo o Estadão, hein? Os deputados Arthur Lira, Orlando Silva, do PCdoB, e doutor Luizinho, do PP do Rio de Janeiro. Tem também os senadores Jacques Wagner, do PT da Bahia, Elisiane Gama, do PSD do Rio Grande do Norte. Não, Elisiane Gama é do Maranhão. Isso mesmo. E Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Também os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado, de Goiás. Ou seja, temos de bolsonaristas a petistas em torno de um festerê de um juiz. Festerê, eu gostei. Eu acho que é a melhor definição. Festerê, esse é bom. Festerê lisboeta com muito vinho, como diz o Chico Sá. E aí a gente fica se perguntando, né? É uma Olha boca livre, só, uma boiada, né, que essas pessoas vão... Porque não vão mudar a história do direito, a história do mundo jurídico. Eu acredito que não tem nenhum grande estudo para ser revelado lá nesse Converscote, né, que vai mudar o rumo dos estudos de direito no mundo. É uma festa, é uma farra para se aumentar poder, né? Porque aí você você viaja junto com todos os poderes, legislativo, executivo, tem mais empresário também, então ali você aumenta o poder do Gilmar, aumenta a bala do Gilmar no Brasil. Esse tipo de encontro serve para isso. Não devia ser proibido? Na boa. Eu acho que eles deviam se tocar, porque como disse o Nassif aqui outro dia, Elô, o Supremo Tribunal Federal teve um papel importante na contenção dos atos golpistas, tanto na eleição de 22 como depois no 8 de janeiro, e agora se queima, porque passam imagens assim, um converscote, não tem aquela frase... porque não tem nada de ilegal, aparentemente, aqui. Não tem nada de ilegal. Mas, do ponto de vista da moralidade pública, né, tem aquela frase, talvez um pouco machista, antiga, né? A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Mostrar que é honesta. Então, tem que mostrar... Então, o ministro do Supremo não basta ser honesto, os ministros têm que parecer honestos. Mas eu queria ouvir a Heloísa Vilela, que chegou o ano passado ao Brasil, depois, claro, ela já tinha morado aqui, mas depois de um longo período fora, volta ao Brasil e vai morar em Brasília. A sua impressão, Heloísa, assistindo isso, né? Os poderes da República se reunindo em Lisboa, também tem esse simbolismo que foi sede do Império, quando nós éramos colônia, tem tudo isso misturado aí. Eu acho um negócio torto à beça, viu, Heloísa? Não, para lá de torto. É a primeira vez que eu vi isso acontecer, que foi no ano passado, eu quase caí dura. Eu falei, como que a gente trata isso quase normalizando? Sim. Eu falei, eu sou uma idiota, porque eu não estou entendendo nada. E continuo não entendendo, porque de normal não tem nada. Acho que faltou a gente dizer também que já tem 2 ministros do STF, além do Gilmar, que confirmaram presença. O Zanin, que foi o primeiro ministro que o Lula indicou para o STF depois que assumiu, e também o presidente Barroso, presidente Supremo. Estarão lá também já confirmados. Dino, Toffoli e Xandão ainda não disseram se vão ou se não vão. O nome deles está na programação, mas eles ainda não disseram. Tem outros nomes de pessoas que estão na programação e que já disseram que não vão, né? Como a Fernanda Melchiona, deputada do Rio Grande do Sul, e outras pessoas. Mas o que eu acho incrível é que essa não é apenas a segunda, essa é a 12ª vez que esse congresso acontece lá em Lisboa. Então, você pega essas pessoas daqui do Brasil, um monte de gente, várias delas ganhando diária paga pelo povo brasileiro,
leva para lá para discutir assuntos do Brasil. Por que você não faz isso aqui, na UNB, no IDP do próprio Gilmar, que tem espaço aberto, acabou de receber aí gente do mundo inteiro numa discussão sobre direitos humanos e democracia, no último dia que eu estava aqui, antes de sair de férias. Então, por que você vai fazer isso lá? Para você ficar longe do noticiário, dos jornalistas brasileiros, para eles não verem quem está conversando com quem, quais são os eventos paralelos, porque é isso que interessa, né? Os eventos paralelos, onde essas pessoas fazem lobby umas com as outras em função dos seus interesses. Não vamos nos esquecer que foi logo depois da última reunião, quando Lira foi lá tomar uísque e fumar charuto com Gilmar, que incrivelmente o processo do kit robótica foi cancelado no Supremo e todas as provas anuladas. Eu não estou dizendo que uma coisa aconteceu por causa da outra, mas a impressão é a pior possível, né? Não, é péssimo. Elô, por falar nesse kit robótica, tem um mistério, além da nova joia do Bolsonaro, tem outra novela de mistério em Brasília, que são os 4 milhões que foram apanhados, recolhidos pela Polícia Federal durante o escândalo da robótica, com amigos do Arthur Lira em Maceió. E esses 4 milhões, o Supremo tá querendo devolver? Está oferecendo 4 milhões. Não apareceu o dono, porque se o cara for pegar, ele está com medo de se incriminar. Então, você aí que está precisando de 4 milhões, olha, o Supremo tá com esse dinheiro lá guardado, da turma do Arthur Lira, não se sabe de quem. Do Arthur com H, né? Arthur com H. Ah, tá. Viu, Roberto? Aí tá lá esse pacote de dinheiro, essa montanha de dinheiro. É um grande mistério. 4 milhões. Aí, ó. Ninguém foi. Que foi apreendido num cofre lá em Maceió. E da turma ali do. E tinha também uns comprimidinhos. O comprimido azul aí. Comprimido azul. E ninguém vai pegar esse dinheiro. É isso. Não aparece um ser vivo que vamos me candidatar para pegar esse negócio aí. 4 milhões dando mole por aí? Não é do povo, né? É público, né? Deve ser, porque... Agora, ó, por falar em dinheiro, Chico, o Barroso, por exemplo, ele poderia ter a viagem dele paga pelo Supremo. Ele abriu mão disso porque o evento vai pagar a ida dele. Acontece que toda vez que ele se desloca, o Supremo paga os seguranças que vão com ele, né? E os deputados e senadores que estão indo serão pagos com diárias do Senado e da Câmara. Os 4 ministros do governo Lula que vão ao evento terão a sua viagem, todos os custos pagos pelos ministérios que presidem. Então, sabe, é muita coisa errada ao mesmo tempo, que eu acho que a gente não pode se acostumar a tratar isso como coisa normal. Isso está errado, não pode ser assim. Esses poderes têm que funcionar separadamente, né? Não pode ficar misturando executivo com judiciário, com legislativo. Isso é uma salada de fruta que só acontece em detrimento da nossa democracia. Não, e essa história de fazer o encontro fora do Brasil é para criar aquela falsa... Porque aí você viaja junto, cria aquela imagem, sabe aquela coisa assim de cumplicidade, toma café, vai dar uma caminhada. Isso. Todo mundo já... Você às vezes sai, passa as férias com amigos. Cria uma intimidade, né? Vai um grupo de amigos, né? E aí passa lá 5 dias numa praia. Aproxima mais as pessoas. É para isso. É para aproximar o Gilmar Mendes das lideranças políticas. É poder. É para ele ter poder. Me chama muita atenção que o Gilmar Mendes seja um empresário próspero, né? Como ministro do Supremo, um empresário próspero. E também me choca porque teve um papel importantíssimo na defesa da democracia nos últimos 5 anos, né? No enfrentamento ao bolsonarismo, especialmente quando ele viu que a Lava Jato ia para cima dele, Gilmar Mendes. Quando ele viu que ia para cima dele, pegou... o Gilmar Mendes virou alvo, teve um jornalista que era muito amigo dele que também virou alvo, aí eles viraram de lado. O Gilmar, que era lavajatista, passou para o outro lado. Mas continua com essas práticas. E aí cabe todo mundo na Arca de Noé do Gilmar Mendes. Na Arca de Noé do Gilmar Mendes cabe PT, cabe bolsonarista. Vai tudo. Vai todo mundo, né? Vai todo mundo junto. Para criar essa intimidade e para ele aumentar o poder que ele já tem muito. Ele é o comandante dessa bancada no Supremo, que, repito, teve e tem ainda um papel importante para barrar a extrema-direita. Mas tira um pouco, desmoraliza, né? A hora que a gente vê esse tipo de ação assim, parece um convescote, uma ação entre amigos. É ruim para a imagem do Supremo, né?
né? Depois de uma jornada assim tão de resistência, salvou a democracia. E agora, isso me lembra, em Pernambuco, viu, Elô? Tinha o voo do frevo, que era parecido com esse Gilmar Palusa. Ah, é? Era desembargadores, turma do governo. Era essa que o Gilmar faz, uma versão estadual. Ia para Paris, mudava de lugar, não ficava sempre no mesmo lugar. Mas quem que levava? Miami. O governador? Era um desembargador que promovia. Um desembargador pernambucano. Que organizava, mas o dinheiro era público. Então, o Gilmar copiou do voo do frevo. O que acontece é o seguinte, se depois da viagem, né, o Gilmar tiver alguma decisão favorável a essas pessoas que foram nesta viagem... Como o caso do Lira, né? Como o caso do Lira, o que a gente vai pensar? Né? E a gente vai ter direito de pensar algumas coisas. A gente pode. Nesse sentido, né? E aí a gente começa a... Fala, Elô, fala. E eu acho que muito mais do que a imagem do Supremo é a realidade concreta do funcionamento da democracia. Também, claro, que isso atrapalha. Essas pessoas não têm que ter intimidade com possíveis réus que virão diante deles em algum momento. Isso não pode ser assim. Isso é muito grave. Isso é muito sério. Agora, a única vantagem disso tudo aí que eu vi é que amanhã o Supremo vai retomar o julgamento das drogas, porque teve que antecipar, já que vai ter juiz viajando aí para fazer firula lá em Portugal, em Lisboa. Não, eu tenho um amigo que é juiz, né? E aí lá no começo de carreira, juiz de justiça estadual, é mandado lá para a cidade, né? Vai para a cidadezinha do interior. E eu falei, como é que é? Ele falou, puxa, é uma vida isolada, porque o juiz não pode ser amigo de ninguém, ele me dizia. O juiz não pode ser amigo de ninguém. Não pode frequentar o clube local, não pode, enfim, ir nas festas. É como juiz de futebol, juiz de surf, eles não se misturam com os atletas. Então, o juiz no interior não pode ficar frequentando a casa do prefeito, do presidente da Câmara, pelo menos o juiz que quer ser sério, né? E depois vai cair algum caso ali para ele julgar. O principal empresário da cidade vai começar a convidar, não, obrigado, eu não vou, agradeço o convite, não vou. Agora, aqui é tudo ao contrário, quer dizer, se o juiz lá embaixo não pode, o da Suprema Corte pode, qual é o exemplo que eles estão passando? É de que vale tudo. Então, o juiz lá do interior, de Minas, então eu posso ir no churrasco com o prefeito, posso ir no churrasco com o empresário, com o cara que eu vou julgar, porque tanto faz, o Gilmar Mendes leva todo mundo junto lá para Lisboa, né? Então, passa um recado muito ruim. E o Supremo vai julgar os casos mais graves, das pessoas mais poderosas que têm foro privilegiado para serem julgadas no Supremo. Olha que absurdo, que contradição absurda. É isso. Pois é. E olha, como estamos falando de Gilmar Palusa, gente, tem um vídeo aqui especial do ministro Luiz Roberto Barroso. Opa! Que já está na Europa, especificamente na Inglaterra. E ele participou de um evento chamado Brasil Forum UK, cantando... Não vou contar. Vamos ouvir. Solta o karaokê aí pra gente. Eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. Vamos, Brasil, todo mundo! Loucura dizer que não te quero, pois as aparências, mostrando as evidências, mas não teve me mentindo, se eu não posso enganar meu coração. Eu sei que te amo. Eu acho que a Heloísa ficou constrangida. Ela nem... Olha a cara da Elô. Ela não se manifestou. Olha o que prepararam na sua volta, Elô. Pelo amor de Deus. Eu acho que quem devia ter ficado constrangido é o Barroso, não sou eu. Especialmente se você olhar os comentários que tem debaixo desse vídeo na internet. Vou dizer para vocês um deles que eu vi que me chamou atenção. É de uma pessoa reclamando, cuidar dos aposentados eles não cuidam, mas vão para a Europa cantar com estudantes. Porque o STF nem apreciou, me parece, o caso dos aposentados que estão lutando aí um tempão, fazendo maior pressão para o caso deles ser julgado, e parece que eles desconsideraram os aposentados.
Mas cantar ali com os estudantes em Londres, ele está cantando e os comentários foram horrorosos na internet. Não acharam... Ele tem fama, né, de gostar de cantar. Quando ele tomou posse no Supremo, ele cantou e tudo. É a onda dele, né? E não tenho nada contra isso. Quem canta, né? Mas será que ele estava... Seus males espanta, mas... Ô, Chico, você acha que ele estava assim, a seco ou estava assim já no com alguns aditivos ali, embaladão ali? Eu acho que tinha tomado, tá ali perto da Escócia, né? Tinha tomado uma... Estava com alguns aditivos ali. Eu vi que roda um copo para cima e para baixo, que eu acho que não é de suco de uva, não. Agora, essa imagem dos juízes da nossa Suprema Corte, né? É bem diferente dos juízes americanos nesse sentido, né, Elô? Que mal falam sobre qualquer assunto, né? Um Gilmar Palusa seria impossível. Gilmar Palusa e o ministro cantor. O ministro cantor. Então é meio... é completamente diferente. É uma esculhambação, né? Vamos falar a verdade. De qualquer... Eu tô tentando... Polite, estou todo assim. Ser diplomático aqui, mas não sai nada que não seja esculhambação. Vamos combinar. Elô. É um escracho, Chico. É um escracho absoluto, entendeu? É um absurdo, Mas, para mim, pior do que cantar com estudante, que eu ainda posso achar que, né, ele estava ali, cantou e tal, e alguém filmou. Para mim, o pior é essa mistureba. Executivo, judiciário, legislativo, tudo junto e misturado, como se fossem todos amigos, e não existe seriedade alguma nisso. Não existe possibilidade da democracia funcionar direito se você tiver esses poderes todos misturados. Está muito, muito errado. É isso. Olha que o chat está dizendo assim, ó, gente, parem de fazer fofoca, deixem o ministro cantar. A Elisa está dizendo aqui pra gente. A Marilene, deve estar com a namorada nova. Ele não ficou viúvo? Olha só. Olha, essa já fez a leitura certa. Olha só, Marilene, tá de olho aqui, olha. Olha o Tiago falando, a única coisa que concordo com os bolsomínios é que o nosso judiciário é uma vergonha. Olha, estamos todos do mesmo lado nesse sentido, né? Mas eles só falam os bolsominions só falam do Supremo. Judiciário, dos ministros do Supremo, nesse sentido, porque a gente também acha uma esculhambação, né, Chico? Vamos lá. Não, essa é uma promiscuidade, né? Decoroso, está aqui no chat, ó. Esse modelo que o Gilmar está adotando não é legal para a história do Supremo, né? Poxa, mantém a imagem do vigilante da democracia, que estava lá firme, enquanto a democracia ali correu risco, os caras estavam lá, o Xandão botando para quebrar, foi quem salvou a lavoura nessa história. Mas faz uma história dessa, vai embora a credibilidade, né? Não é legal. STF, Sinfônico Tribunal Federal. Arrasou João Jerônimo aqui no nosso e dá brecha para que o aposentado, como a Elô contou, vá lá e diga, pô, cadê o meu? Eu. Eu. Fica cantando evidências aí, tomando seu iscão e o meu. Sim. Não é? Poxa. É isso mesmo. Roberta, Fala. Pode falar. Não, eu ia falar que eu queria trazer um outro assunto para a Heloísa Vilela. O assunto de hoje, a gente falou logo no começo do programa, do giro que o presidente Lula deu aqui por São Paulo. Então, vamos sair do Poder Judiciário e vamos para o Poder Executivo. O presidente Lula saiu de Brasília e veio fazer várias visitas em São Paulo a parceiros, alguns adversários, né, dele e outros amigos. Então, o presidente Lula, em São Paulo, a gente já citou aqui, visitou o Chomsky, um dos maiores intelectuais do planeta, inclusive que deu curso aqui no ICL, tem parceria aqui com o ICL, casado com uma brasileira. Lula esteve lá com o Chomsky. Tá aí a manchete. Lula encontra Fernando Henrique e Noam Chomsky em agenda privada em São Paulo. O Lula encontrou com o Chomsky, encontrou com o grande jornalista Mino Carta, o Lula fez até uma postagem sobre isso, e encontrou com o Raduan Nassar. Está aí a postagem do Lula. Hoje visitei em São Paulo 4 pessoas pelas quais tenho grande carinho. O ex-presidente FHC, o linguista Chomsky, além, ali me tiraram bem na hora que eu estava lendo, mas tudo bem, além do jornalista Mino Carta e o escritor Raduan Nassar. Na sexta-feira passada já havia visitado no Maranhão o ex-presidente José Sarney. Mas a gente queria falar, né, Roberta, mais sobre a visita do Lula ao Fernando Henrique Cardoso, porque não é muito comum, pelo menos, um ex-presidente visitar assim com esse grau amistoso um presidente, agora o Lula, visitar um ex-presidente. Ex-presidentes, né, se encontrarem. E olha só, Lula entrou e saiu sem falar com a imprensa quando foi visitar
FHC. A comunicação da presidência informou que as visitas eram de caráter privado. Já no encontro com Chomsky, Lula disse que quer reunir todos os presidentes democratas. Lula ainda acrescentou que o encontro era para retribuir a visita de Noam e Valéria Chomsky, a visita que eles fizeram a ele quando estava preso em Curitiba. Um encontro interessante. Agora, o que ficou para mim, Chico, todos no mesmo dia, né? Me parece que foi algum assunto, alguma evolução de alguma questão que eu acho que ele aproveitou esse dia especial para tratar. Não sei, não falou com a imprensa, não tem nada específico nessa pauta, sabe? Está muito aberto. Eu acho que não é nada assim do varejo, da administração, nem nada da política brasileira no momento. É mais a questão da democracia no mundo. A confraternização. A extrema-direita, eu creio que com o Chomsky é muito a questão da extrema-direita no mundo, que ele, mais do que ninguém, o professor conhece a fundo essa história. É aquela coisa institucional, não é? É o papo cabeça nas alturas ali. Chico, né? E não é passar uma imagem assim, não é só passar uma imagem, é articular mesmo, Roberta, no sentido de que no momento em que o mundo está ameaçado pela extrema-direita, na França, como a gente disse aqui na abertura do programa, na França, né? E nos Estados Unidos, 2 berços do liberalismo, o Lula sinalizando que pode haver diálogo, que tem que haver diálogo entre as personalidades, respeito com os mais velhos, com gente que já fez muito, seja pelo jornalismo, no caso do Mino Carta, seja pela literatura, essa sinalização de que é importante respeitar nossos intelectuais. Raduan Nassar é um dos maiores escritores vivos brasileiros, então o Lula vai lá, olha, eu sou um presidente que gosta da arte, gosta da literatura, respeita os intelectuais, para diferenciar, porque a extrema-direita não gosta de intelectual, não gosta de jornalista e não gosta de diálogo. Então, o Lula, no mesmo dia, visita 2 grandes intelectuais, o Chomsky e o Raduan Nassar, de 2 áreas totalmente diferentes. O Raduan Nassar é um romancista, né? Um livro belíssimo, Lavoura Arcaica, né? O Chico pode falar melhor, mas, enfim, é um baita de um romancista, um homem muito tímido, inclusive, né? Quando eu estive com ele, assim, fala pouco. Mas eu acho que o mais simbólico de tudo foi essa visita do Lula ao Fernando Henrique Cardoso, Roberta, porque quando a gente relembra a trajetória dos dois... Eu aqui estava na redação fazendo esse exercício, viu, Elô? Seria legal ouvir você também sobre isso, né? O Lula e o Fernando Henrique, lá nos anos 70, tiveram juntos lá no comecinho. 78, redemocratização do Brasil. Nas diretas, já. Nas diretas, mas até antes, Chico, em 78, quando o Fernando Henrique concorre a senador em São Paulo, o Lula ficou naquela, distribuiu panfleto. Tava junto. Para o Fernando Henrique. Tem até fotografia do... Olha aí, ó. Olha aí. Para senador Fernando Henrique. 1978, o Lula, sindicalista, apoiou o Fernando Henrique, senador em São Paulo. Depois, Roberta, eles vão para caminhos diferentes. O Fernando Henrique fica no PMDB e PSDB e o Lula funda o PT e posições bem diferentes. Vão juntos na época das diretas, mas depois foram grandes, a gente dizia aqui na redação antes, os grandes rivais dos anos 90 na política brasileira, não é isso? Quando, aliás, a gente estava muito bem, né? Era Fernando Henrique contra Lula. Não é? Que luxo! Pois é. O Plano Real é um exemplo, eu acho que né, dessa relação entre Lula e FHC, né, Elô? Fala, Elô. Vocês colocaram aí agora há pouco uma foto que me parece que foi o Fernando Henrique indo visitar o Lula quando o Lula teve câncer, né? Ele estava totalmente careca, olha lá, é isso aí, né? Ele foi visitar o Lula, prestar apoio, solidariedade num momento de saúde difícil. Agora, esses 2 políticos personificaram as 2 correntes que foram majoritárias durante muito tempo no Brasil, né? E eles foram, então, a personificação do embate ideológico entre esses 2 grupos políticos. E nem por isso eles deixaram de conversar, nem por isso eles deixaram de divergir e, em algum momento, convergir, porque o Fernando Henrique declarou voto no Lula para enfrentar o Bolsonaro, né? Então, tem os seus momentos importantes quando eles veem no cenário histórico um risco muito grande. E eu acho que essa visita do Lula, se você juntar o que a gente sabe que ele conversou com o Chomsky a respeito da necessidade, não é a primeira vez que o Lula fala isso, a gente já reportou isso aqui, a necessidade de reunir os presidentes
democratas. Ele disse para o Chomsky, eu pensei primeiro em reunir os presidentes progressistas. Aí eu fui falar com o Macron. Macron, você é progressista? Não, Macron não é progressista. O Biden também não é progressista, mas são políticos que encarnam a necessidade de enfrentar a extrema-direita com vigor, entendem o risco que isso representa para qualquer democracia. E aí ele vai e conversa também com o Fernando Henrique. Não me parece uma coincidência, me parece uma articulação dessa necessidade de continuar trabalhando com todas as forças democráticas no sentido de impedir que a extrema-direita continue avançando, tanto aqui, quanto na França, quanto nos Estados Unidos e em outros países. Acho que ficou, assim, insinuou muito claramente por onde vai. Claro que com o Chomsky tem uma relação pessoal, afetuosa, né? Eu vi uma descrição do encontro que conta como ele passava a mão na cabeça do Chomsky, falava para ele, poxa, você com 95 anos tem muito mais cabelo do que eu e tal, mas o mundo precisa muito de você ainda tem muito que contribuir. E é muito bacana, acho muito importante esse reconhecimento da figura, da força e da contribuição que o Noam Chomsky já deu para o mundo, com as suas análises, com seus livros. Ele é um dos melhores críticos do imperialismo americano, o desastre que os Estados Unidos promoveram em toda a América Central e da América do Sul, o apoio às ditaduras, a violência, o massacre, né, em Nicarágua, El Salvador, etc. Então, eu acho muito bacana o Lula fazer isso tudo, esse reconhecimento, mas acho que tem aí claramente isso que você falou, Rodrigo, dessa articulação política, de compreender o momento histórico em que a gente está e que é muito perigoso, muito delicado. É um recado claro, né? Acho que foi uma costura importante que o presidente Lula fez e eu acho que também um recado muito claro, né? Porque se a extrema-direita está muito bem organizada, né? A gente também precisa organizar a casa desse lado aqui, a gente precisa estar junto, a gente tem que se unir nesse projeto. Deixou esse recado. Né? Chico, Elô e Roberta, a gente mostrou algumas imagens do Lula com o Fernando Henrique, mostrou os dois juntos lá em 78, quando o Lula fez campanha para o Fernando Henrique para o Senado. Depois a Elô chamou muito bem a atenção, o Lula com câncer no hospital, o Fernando Henrique vai visitar. Tem duas imagens muito fortes que acho que era legal a gente trazer aqui, quando os dois ficam viúvos, né? Primeiro, o Fernando Henrique perde a esposa e o Lula vai ao velório da dona Ruth. E olha ali, o Fernando Henrique chorando no ombro do Lula. Depois o Lula fica viúvo, quase 10 anos depois fica viúvo da dona Marisa, Fernando Henrique retribui o gesto e vai lá e os dois se abraçam. Então é isso que a Elô estava falando. Foram adversários? Foram. Duas correntes que em alguns momentos tiveram embates vigorosos, até fortes, né? Foram, sem dúvida nenhuma. Mas mantiveram a capacidade de dialogar e na hora assim de perdas muito fortes, ou em que um está doente, o outro teve junto. Um ficou viúvo, o outro foi lá. Passa um recado de que tem um limite, né? E o Fernando Henrique, gente, vamos lembrar, no Brasil, há quantos anos que um presidente de uma corrente política não passa a faixa, assim, eu acho que desde o Juscelino para o Jânio Quadros, foi a única vez que um presidente de uma corrente política passou a faixa para o outro, porque o Fernando Henrique passou a faixa para o Lula, né? De uma maneira normal, adversário, passou a faixa. O Bolsonaro fugiu para não passar a faixa, né? Então, o Collor não passou a faixa porque caiu antes. Então, também tem esse simbolismo. Eles também tiveram esse simbolismo de, sendo de duas forças diferentes, manter uma capacidade de diálogo. Eu acho que isso é super importante. E tiveram juntos na campanha de 2022, como a gente já lembrou aqui. O Fernando Henrique declarou voto no segundo turno no Lula. No primeiro, ele apoiou a Simone Tebet. No segundo, ele falou, em nome da defesa da democracia, eu vou apoiar o Lula, que tem uma trajetória democrática. Pronunciou, né? Não foi para o muro. Se pronunciou. Exatamente. Nem foi para Paris, nem foi para o muro. Nem viajou para Paris. Exatamente. E olha que ele tem apartamento em Paris também, né? O Fernando Henrique, né? É curioso. E aí a gente tem a foto de hoje, Roberta. Não sei se ficou claro aqui para quem estava nos acompanhando. É a foto de hoje, o Lula com o Fernando Henrique, né? Essa foto que nós mostramos agora há pouco aí na tela, dos dois se cumprimentando. Aí, ó. Essa de hoje. Fernando Henrique com 93 anos, né? Assim,
Está ali com a presença do Lula e faltam poucos dias para os 30 anos do Plano Real. Então tem esse simbolismo todo também, porque o Fernando Henrique foi o coordenador do Plano Real ali em 1994, Roberto. Governo Itamar Franco. E a proposta que acabou, né, por controlar a inflação, ela foi combatida, veementemente combatida pelo PT na época. Sim. Isso é muito importante a gente lembrar também, né? A economista Maria da Conceição Tavares, que é filiada ao PT, chamou o Plano Real de estelionato eleitoral. Foi muito forte essa reação. E aí, Aloysio Mercadante, hoje presidente do BNDES, escreveu um artigo na Folha de São Paulo condenando a proposta do governo de Itamar Franco, intitulada de O Real e a Belíndia. A opinião foi publicada no dia 17 de julho de 1994, pouco depois da implementação do plano. Vamos dar uma olhadinha no trecho. Olha só. O Real e a Belíndia, Aloysio Mercadante. O Plano Real apenas colocou, deixa eu ler aqui, apenas colocou um verniz reluzente e sofisticado em mais uma tentativa de ajuste convencional de inspiração neoliberal, assentado no corte de gastos sociais, contração dos salários, semicongelamento do câmbio, no congelamento das tarifas públicas e, sobretudo, num forte aperto monetário, com taxas de juros muito elevadas. O Brasil precisa superar a Belíndia e o apartheid social que, infelizmente, este plano reforçará. E não um erro, né, Roberta? Um erro. O PT errou aí nesse episódio, né, Chico? Errou. O PT era um partido com uma pegada bem mais radical, né? Vinha do colégio eleitoral. No colégio eleitoral, o PT se absteve naquela eleição do Tancredo. Então, não votou no Tancredo. Não votou no Tancredo. Então, era um partido com essa feição mais radical. Você pode até criticar a economia do governo Fernando Henrique no FHC2, foi um desastre. Foi um desastre econômico, assim, sem tamanho. Quebradeira no Brasil, foi muito ruim. Apagão. Empresas endividadas em dólar praticamente faliram. Inclusive os grandes jornais. Inclusive a Globo, só não faliu porque foi salvo ali na hora H. Exatamente. Então, você pode até criticar esse segundo mandato dele, a economia do segundo mandato. Mas o Plano Real é um acerto do governo Itamar Franco com o Fernando Henrique já lá na boca para ser o próximo presidente. É o que faz Fernando Henrique também presidente da República. Plano Real que vai fazer 30 anos agora, dia 1º de julho de 2024, 30 anos do Plano Real. Aliás, o Fernando Henrique, além de receber o Lula, Roberta, temos imagens também, recebeu os economistas que foram os coordenadores, ou pelo menos alguns deles, né? O Pedro Malan, a gente tem essa foto aí também, se quiser colocar na tela. O Pedro Malan, o Gustavo Franco. Não tem essa foto, então eu vi a foto, então eu vou contar para vocês. O Fernando Henrique se reuniu com os economistas ali, o Pedro Malan, que era o ministro da Fazenda, o Gustavo Franco, que era o presidente do Banco Central, e o Pércio Arida, que era um outro nome forte também da equipe econômica que fez o Plano Real, né? E que foi vitorioso. E era um drama. A minha geração, Roberta, eu não sei se você também lembra disso, a do Chico, a Elô, era terrível, né? E afetava mais os mais pobres, porque quem era classe média ou rico deixava o dinheiro no banco e daí se defendia da inflação. Mas eu me lembro de ganhar salário ali em 1990, 92, 93, e você tinha que sair correndo e tentar ou comprar dólar ou fazer, porque senão seu salário desaparecia, perdia valor. Então, era uma loucura. Era uma loucura completa. A figura do doleiro era exaltada, era a grande figura da classe média. A classe média corria, todo mundo na classe média tinha o seu doleiro ali de estimação. Para defender o seu salário, você comprava dólar. E o preço aí de manhã, o preço era um no mercado e à tarde era outro. Então, o Plano Real teve esse papel e aí tem um papel social também, né? Na hora que você estabiliza, o salário do mais pobre ao longo do mês não perde valor. Então, só nisso já teve um papel importante. E o PT não soube avaliar isso naquele momento, né? E faz essa crítica, assim, muito, enfim, inconsistente àquela altura para o Plano Real, que teve esse mérito e o Fernando Henrique se elege com isso. Só que junto com o Plano Real, o Fernando Henrique trouxe privatização, desmonte do Estado e uma série de erros depois. A tal da privatização tucana, que tem o livro do Amaury Ribeiro Júnior. As privatarias tucanas. As privatarias todas. Câmbio artificial, segurado na marra, né? E tinha tudo isso. Agora, o Plano Real, a gente não pode esquecer que ele veio num contexto também, né? Pós-roubo da poupança brasileira do Collor, né? Então, assim, era um trauma brasileiro que precisava ser resolvido e que, consequências depois ou não,
deu aquela arrumada na casa, né? O Plano Real deu uma arrumada na casa. Nossa, só me lembro do desespero que era ir no supermercado. A maquininha... E a maquininha trabalhando. Meu Deus do céu. Né, atualizando os preços, você nunca sabia quanto que ia gastar, o quanto custaria. Lembra do Overnight? Overnight. Que virou até nome de motel no Brasil Overnight, inteiro. eu ia falar Não, e essa maquininha remarcadora, Nossa. meus filhos não sabem o que é isso. Tec, Aquela tec, maquininha tec, que tec, tec, todo tec, dia tec. tinha que botar etiquetinha com preço novo, um negócio maluco. Agora, Belíndia, para quem não sabe, quem não lembra, Belíndia era como o Edmar Baixa, economista, chamava um país fictício, que era o Brasil, que misturava Bélgica com Índia. Parte era essa a imagem. Aí o Mercadante usou essa metáfora aí, mas é isso, né? Enfim. E é bem Bélgica e Índia mesmo, que é um pequenininho que concentra ali aquela Bélgica. meia dúzia de gente que tem dinheiro, e a Índia, aquele montão de gente sem dinheiro. Exatamente. A ideia era essa, Elô, passar isso. Heloísa Vilela, querida, bem-vinda de volta. A gente viu, a gente acompanhou as suas férias aí pelas redes sociais, pela sua conta no Instagram. E foi uma delícia estar lá com o filhotinho. Gostoso Foi. demais ver você Foi mesmo. sorrindo ali no carinho da sua família. Bem-vinda de volta. Um beijo, querida. Valeu, Elô. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Beijo, querida. Obrigado. Olha, vai lá, Rodrigo. Não, tem aqui uma notícia importante de agora, saiu agora há pouco, a gente vinha acompanhando esse fato. Você lembra daquela história uma das diretoras do banco do Nubank, que tinha uma parceria com iniciativas do Brasil Paralelo, né? Para quem não sabe, Brasil Paralelo é aquela produtora que produz, enfim, documentários, filmes, com conteúdo de direita ou de extrema direita, né? Para Tentando reescrever a história de uma maneira... Exatamente. E essa cofundadora, Cristina Junqueira, do Nubank, tinha uma proximidade ali com o Brasil Paralelo. Portanto, a notícia de agora é que ela deixa o site Ranking dos Políticos, uma iniciativa que avalia deputados e senadores e tem entre seus mantenedores o Brasil Paralelo, retirou do seu quadro de conselheiros a cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira. Não sei se foi ela que pediu, mas com isso ela se afasta, ela tira essa proximidade, né? Ela se afasta do Brasil Paralelo, porque estava respingando no banco, né? Estava ficando assim para o banco ruim. Você tem é um banco que é parceiro do Brasil Paralelo? Como é que é isso? Ficou essa dúvida no ar, né? É uma produtora que falseia a história, né? Que tenta fabricar outra história do Brasil. Uma produtora que é contra a Maria da Penha, que tentou contar a história da Maria da Penha de uma forma completamente maluca, como se o marido dela que tivesse razão. Ele fosse o mocinho Ele da fosse história. a vítima. Então, é esse absurdo que o Nubank estava associado. E muita gente cancelou sua conta, muita gente que não concorda com essa aliança do banco com... Você cancelou a conta? Cancelei na quarta-feira. Fez muito bem, fez muito bem. Não compactuo. E aí a razão, eu não compactuo com a ideologia do banco. Porque é o seguinte, a gente sabe que, né, o mercado financeiro... Banco é banco, né? Banco é banco. Banco é banco. Banco é banco. Então, Mas... assim, a gente sabe, mas assim, a partir do momento que se torna público, que você levanta essa bandeira, eu não sou obrigada, né, a continuar sendo correntista desse banco, porque aí eu sou a favor da bandeira que ela está levantando. E no caso, não dá. Não dá, né, Roberto? Não dá. Eu cancelei na quarta-feira, depois eles dificultaram os cancelamentos. Muita gente foi reclamar no site do Banco Central do Brasil. O maior rebu, e eu acho que sentiu, né? O banco sentiu. As ações caíram muito do Nubank também com essa história toda. É o famoso sentiu Galvão, né? Porque provavelmente foi a própria Cristina Junqueira que pediu para ser retirada, para não ficar feio. Não, retiramos. Não fica claro se foi ela que pediu, se foi... porque ela participa dessa iniciativa, ela participava dessa iniciativa que fazia uma espécie de ranking dos bons políticos para eles, né? Os bons políticos são aqueles que defendem as causas da extrema-direita, nesse ranking aqui organizado por essa turma, da qual a Cristina Junqueira fazia parte. Então, a proximidade estava muito estabelecida, né? E isso respingou, sem dúvida, como a Roberta deu testemunho. Eu vi muita gente postando na rede, estou cancelando minha conta. Eu quase que botei assim, não estou cancelando, porque eu nunca tive conta no Nubank, porque eu não gosto de ter conta em banco, você não pode ligar para o gerente e falar, escuta, deu um problema aqui na minha conta. E o Nubank você não consegue, né? Não dá. Mas esse ranking dos políticos é assim, sei lá, se o deputado é a favor dos juros do Campos Neto,
sempre alto, então ele era bem cotado lá no banco. O ranking é esse. Não, e uma sequência, né? Lembro de uma fala também muito racista que no Roda Viva, né? Dessa moça, né? Que ela participou e aí perguntaram, e a questão da diversidade, vocês não contratam pessoas negras? Não, a gente tem um programa específico de formação porque a gente não quer nivelar por baixo. Você lembra disso? Ah, que horror. Eu lembro dessa Ela história. falou, isso foi falado na TV Cultura. Então não casos de xenofobia do banco, enfim, casos de departamento interno. Tem alguns amigos que trabalharam ali internamente, um ambiente muito tóxico, assim, uma questão. E vende como modernão, né? Modernão. São modernão, banco moderno, banco. E outra, contas digitais tem um monte por aí. É só escolher. Não por isso, gente. Não por isso. O banco ficou nu. Ficou nu na frente do cliente. Ficou. É isso. E olha só, vocês já ouviram falar em dependência tecnológica, Chico? Você ainda é um cara analógico e você sabe que eu te admiro por isso, né? Papelzinho, caneta na mão. Eu tenho meu caderninho e tal, mas eu sou um viciado também. Eu sou. Todos nós somos. Eu tô nesse apocalipse aí também. Apocalipse zumbi aí. E olha, uma pesquisa internacional feita por um site de tecnologia no ano passado mostrou que os brasileiros são praticamente recordistas em tempo conectado a telas de celulares e outros eletrônicos. A população no Brasil fica em média 9 horas e meia por dia conectada nesses aparelhos. Meu Deus, depois queimou arroz, não sabe por quê, né? E olha, essa dependência, claro, só alimenta cada vez mais as Big Techs. Além disso, essa dependência pode gerar graves problemas de saúde mental e física, além de enormes efeitos na sociedade. Se você quer descobrir formas de usar a tecnologia de maneira mais saudável e se livrar das amarras que nos viciam, é só ficar ligados no evento do ICL. Vamos dar uma olhadinha no recado. Não tem recado? Então tá. O evento é no domingo, dia 7 de julho, às 8 horas da noite. E você pode assistir gratuitamente essa palestra que está aqui ao meu lado, Apocalipse Tecnológico, as estratégias de manipulação que viciaram o mundo e enriqueceram as empresas de tecnologia. Essa aula inédita no Brasil será com Adam Alter, o maior especialista do mundo na relação entre homens e a tecnologia. A moderação é de Eduardo Moreira, e então você não tem como perder. Para participar desse encontro, você já sabe, se inscreva no icln2.com.br, icln2.com.br. Sabe que, Roberto, eu estava debatendo esse assunto em casa e também no grupo de pais lá da escola dos meus filhos, né? Pais e mães, claro. As pessoas estão muito preocupadas com isso, né, Chico? O Chico também tem filha pequena, já tem filho grande, tem filho de toda idade. Mas eu também. Qual o limite que a gente tem que colocar? É óbvio que a gente vai usar a tecnologia do nosso tempo. Quando surgiu a televisão também ficava nessa. Não fica muito tempo na frente da televisão. Quem não ouviu isso da mãe, né? Não fica aí, menino, sai da frente da televisão e tal. Tem que ter limite. É inocente televisão, né? Porque... Pois é, perto da televisão, o celular que a gente pode levar para cima e para baixo. Eu estava assim, pensando em estratégias, queria até ver o que o nosso chat, a nossa comunidade diz. Na minha casa, eu cheguei a propor, vamos fazer o seguinte, 9 horas da noite, guarda o celular. Guarda o celular numa gaveta ou numa estante, bota lá nos carregadores para carregar até o dia seguinte e tal, e para, porque senão você vai para o quarto com o celular, cada um vai para o seu quarto com o celular. Tem que ter um limite, senão o menino, o adolescente e o adulto também não consegue nem ler um pouquinho antes de dormir, que seja. Lá em casa a gente tenta, pelo menos nas refeições, tirar, né, da mesa. Pô, vai comendo, pelo amor de Deus, só um segundo. Então tem tentar criar umas regras, mas é uma luta. Essa é a grande luta. Eu acho. A luta contra esse excesso de tela. Mundo real, sabe? E o mundo virtual, né? Mas e agora não é mais uma coisinha inocente, né? A TV, o máximo que a gente reclamava era de um programa inadequado ou não, que estava ali passando. Agora, cara, vem lá o algoritmo e vicia teu filho no jogo do tigrinho, sei lá. É complicado. Sabe? É uma desgraça. Não, e qual é o limite? Porque eu vi também a frase de um especialista, de um estudioso. Não, porque as pessoas, as escolas recomendam, os estudantes têm que pegar o celular e guardar na mochila. Algumas já proibiram celulares. Estão proibindo. Né? Aí ele falou, isso aí é que nem chegar para um viciado em alguma droga e falar, tudo bem, você não usa, mas guarda no bolso.
a droga. O cara começa ali é dependente daquilo, né? Então tem uma relação de dependência já com o celular, e são os jovens, as crianças e os adultos também. A gente tem que admitir que isso pega todo mundo. A sociedade tem que se defender. Por isso que eu acho que é tão importante essa conversa. E não é não usar, não estou falando, não, vou voltar, acabar. Não, é óbvio que não. Nós estamos aqui falando, usando a tecnologia. A questão é quais os limites que nós vamos colocar como sociedade, né? São as doses, né, diárias. Para não virar veneno, né, Roberta? Exatamente, que precisam ser pensadas e repensadas, né, no mundo de hoje, porque tudo é celular, tudo é tela. Mas quando é pequeno ainda a gente consegue controlar, e depois fica mais difícil. Vai dos 10 anos. Você vê na rua as pessoas, todo mundo aqui, cabeça baixa, o mundo todo está com essa coisa na mão. É impressionante. Virou uma coleira. Você não consegue mais nem assistir um show, Chico. Tá todo mundo com o celular na frente do cantor, no palco. É uma loucura. Jogo de futebol, o cara, em vez de assistir vai bater pênalti. Ele quer filmar o pênalti. E ele quer filmar ele aparecendo na imagem. Tá o pênalti lá e ele põe aqui. É impressionante. Nossa, eu lembro de um Réveillon em Copacabana. Um desastre, né? Que você quase não consegue ver a queima de fogos, porque todo mundo com o celular para cima. É muito doido. É muito doido. Olha só, logo depois do N2, você acompanha o Frei Davi no Espiritualidade em Ação. E hoje ele conversa com Renato Freitas e Kate Lima sobre o impacto da branquitude partidária e a espiritualidade. Então fiquem agora com o recadinho do Edu Moreira sobre o evento com Adam Alter no dia 7 de julho. Agora sim. Agora, relembrando que você precisa se inscrever em icln2.com.br. Roberta, o nosso colega, o grande William De Luca aqui, mandou uma foto dizendo que a gente estava de bandeira do Brasil aqui. Você, a Elô, mais você e a Elô, né? Verde e amarelo, eu estava de azulzinho, o Chico aí de cinza, mas tem uma foto que parece a bandeira do Brasil, realmente aqui no nosso figurino. O Brasil joga daqui a pouco, acho que era por causa disso, né, Brasil? Mas o William... Não, agora a gente pode retomar. Agora vamos retomar a parada gay retomou, né, as cores O William do Brasil. bem sabe que a gente resgatou essas cores pra gente. Então é nossa, Exatamente. agora é nossa. É nós. E viva Madonna, é sobre isso. Fechou por aqui? Fechou, Roberta. Obrigada, Rodrigo. Obrigado a você, mais uma Obrigada, Chico. Obrigado, querida. Na sequência tem Espiritualidade em Ação e a gente se vê, claro, aqui na programação do ICL. Beijo, alô, comunidade. A gente tem uma bomba para vocês. O melhor professor da New York University, o cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de administração e negócios do mundo, Adam Alter, vai nos dar uma aula dia 7 de julho, às 8 horas da noite, para nos explicar o que está por trás desse vício em tecnologia que virou uma pandemia mundial e transformou 5 empresas naquelas que controlam quase que toda a economia do mundo. E para você se inscrever gratuitamente e assistir essa aula fundamental, é só você clicar no link que vai estar junto com esse vídeo. Se inscreve agora para aprender com Adam Alter.